O Barcelona ganhou do Athletic Clube de Bilbao aqui no Camp Nou pelo placar de 4-0, um nó tático do Xavi em cima do Ernesto Valverde. O Ernesto Valverde reconheceu na entrevista que a formação diferente do Barcelona surpreendeu ele e depois o Xavi também explicou o que ele quis. Tirando um ponta, não jogou nem Ferran, nem Ansu Fati, nem Rafinha pela esquerda, mas jogou o Pedri por ali. A ideia era que o Barcelona tivesse mais um jogador no meio-campo para tocar mais a bola, atrair mais o Athletic Clube de Bilbao e depois abrir a bola para o Dembélé para o outro lado. E, além disso, tentava jogar com Lewandowski se oferecendo a ser marcado pelo zagueiro que estivesse mais perto do lateral direito do Athletic Clube de Bilbao, porque ia ficar sem função. Então, se ele tivesse que sair para marcar o Pedro, não ia poder porque tinha o Lewandowski em cima dele. Isso quando a bola ia para o Dembélé do outro lado, pegava em situações de 1 contra 1 e o Barcelona em 20 minutos fez 3 gols. Um gol do Dembélé que ainda deu 2 assistências, ou seja, funcionou de uma forma muito redonda esse esquema que o Xavi colocou em campo contra o Athletic nessa noite aqui no Barcelona. Não foi bom para o Rafinha, né? O atacante brasileiro foi titular nos jogos mais importantes da temporada, contra o Bayern de Munique, nos jogos contra a Inter, contra o Real Madrid também, mas contra o Villarreal ficou no banco de reservas. A gente podia entender que se tratava de uma rotação no elenco, os titulares vinham acumulando muitos minutos, naquele jogo o Xavi mexeu em 5 posições, mas hoje voltaram muitos jogadores titulares, voltou o Eric Garcia, voltou o Busquets, voltou o Dembélé e não voltou o Rafinha. E aí jogou Pedri, Lewandowski e Dembélé. No segundo tempo saiu Lewandowski e entrou Ferran Torres, saiu o Dembélé para a entrada do Ansu Fati e depois ainda entrou o Pablo Torre. Até um jogador que acabou de chegar, um recém-adolescente, jogou e o Rafinha não. Na entrevista coletiva a gente perguntou isso para o Xavi e ele disse que o Rafinha não está perdendo espaço, que é um jogador que vai ser muito importante durante a temporada e hoje foi simplesmente um ajuste tático que fez com que ele colocasse esse time em campo. O Barcelona, tirando o confronto contra o Real Madrid no Campeonato Espanhol, tem 27 gols marcados e 1 gol sofrido, mas o Xavi disse que não foi um acidente o jogo contra o Real Madrid. O Barcelona não esteve à altura, que jogou bem contra a Inter, que jogou bem contra o Bayern, mas que não conseguiu os resultados, mas contra o Real Madrid o resultado não veio porque, de fato, o Barcelona não jogou bem. Na quarta-feira, a gente vai ter aqui o Bayern de Munique. O Barcelona já pode entrar em campo eliminado. Se a Inter de Milão fizer o que todo mundo espera, ganhar do Vitória Pilsen num jogo que começa mais cedo, o Barcelona já entra em campo sem chance. Ainda assim, espera-se que o time dê uma boa imagem, que o time compita contra o Bayern de Munique, como fez na Alemanha, apesar da derrota, e a gente deve ter uma boa presença de público. Depois dos 2 jogos que o Barcelona teve contra Inter e Real Madrid, 2 derrotas, praticamente eliminado na Champions, a gente teve 73 mil pessoas numa quinta-feira à noite contra o Villarreal e hoje, um domingo à noite, a gente teve 84 mil pessoas. O Barcelona colocou, em um espaço de 4 dias, 158 mil pessoas no Camp Nou para acompanhar 2 jogos de futebol. Em mais 3 dias, a gente deve ter mais de 80 mil pessoas de novo contra o Bayern de Munique, mantendo a tendência dessa temporada do público vir e acompanhar bastante. Vamos ver como é que o Barcelona se levanta, como é que o Barcelona vai lidar até a parada para a Copa do Mundo e já imaginando que o time vai jogar a Europa League, porque quarta-feira a gente deve ter a Internazionale se classificando. Lembrando que se as 2 equipes, Barcelona e Inter, empatarem em número de pontos, a Inter vai levar vantagem pelo confronto direto. Por isso que se a Internazionale ganhar do Vitória Pilsen, ela vai estar classificada. Nesse jogo contra o Athletic Clube de Bilbao, para encerrar por aqui, o Barcelona teve 2 jogadores substituídos machucados. O Gavi no primeiro tempo e o Sérgio Roberto no segundo. A Copa do Mundo está aí, menos de um mês para começar a Copa do Catar. O Gavi, que vem sendo convocado pelo Luiz Henrique para a seleção, não preocupa, foi só uma pancada. O Sérgio Roberto caiu de mau jeito, uma luxação no ombro, e esse sim deve ficar um tempo maior. O Barcelona não estipula o tempo de baixa, mas deve ficar um tempo maior fora. Mas ele não vem sendo convocado para a seleção espanhola, então, em teoria, não é um desfalque para a Copa do Mundo, mas o técnico Luiz Henrique poderia contar com ele na convocação final.